Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima quinta-feira para você, 6 de novembro. Estamos começando mais um dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele por todas as graças que Ele tem derramado sobre a nossa vida, mesmo muitas das vezes não sendo feita a nossa vontade, e às vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas precisamos sempre entender e confiar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que de fato é melhor que aconteça na nossa vida a vontade do Senhor do que a nossa, porque Ele sabe o que é melhor para nós, não apenas no momento, mas principalmente para a nossa vida. E entender essa mensagem nem sempre é fácil. Por isso que nós diariamente estamos pedindo a presença do Espírito Santo, estamos ouvindo a sua palavra, e é essa palavra que cura, que salva, que liberta e que nos orienta. É essa palavra que nos direciona. Hoje nós vamos ouvir o evangelho que está em Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus traz duas parábolas para a gente. A parábola da ovelha perdida e a parábola da mulher, a dona de casa, que perde também sua moeda. Mas, antes de eu comentar sobre essas duas parábolas, eu gostaria que você entendesse o contexto. Começa o evangelho dizendo que os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Isso é muito importante. Os pecadores queriam ouvir a voz de Jesus, queriam escutar Jesus. Eles se aproximavam de Jesus, porque Jesus justamente tinha essa palavra de orientação, de amor, de acolhimento,
de empatia. Jesus era aquele que sabia estender a mão e oferecer de fato a oportunidade de uma nova vida, de uma nova oportunidade, de uma segunda chance. Jesus acolhia os pecadores, Jesus não condenava, Jesus não apontava o dedo, Jesus não julgava. E como eu posso afirmar isso? Existem muitas passagens que justificam essa postura, e os pecadores aproximavam-se de Jesus, eles queriam estar perto de Jesus. O versículo 1 conta que os pecadores se aproximavam para escutar Jesus. No versículo 2, já mostra agora os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Observem, são duas posturas completamente diferentes. A do pecador que se aproxima para escutar e a do fariseu e mestre da lei, do religioso, que se aproxima para criticar Jesus. E olha a crítica que eles ainda faziam. Eles faziam uma crítica dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aqueles religiosos não diferentes dos religiosos fanáticos do nosso tempo também, eles sempre estão julgando, condenando, criticando, separando, afastando, dividindo. Eles estão sempre discriminando. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Jesus está sendo criticado, Jesus está sendo condenado por acolher o pecador, por acolher aquele que está distante da graça. O pecador é aquele que está sem a graça, porque o pecado nos afasta da graça de Deus. E a postura de Jesus é: se você está fora da graça, eu estendo a mão para te trazer para a graça. Se você está na escuridão, eu estendo a mão para te trazer para a luz. Já os pecadores, já os fariseus, os doutores da lei, quando aquele irmão que está fora da graça, está na escuridão, o que tem é o desprezo, é a discriminação, é a rejeição, é a crítica. E Jesus finaliza esse evangelho propondo duas parábolas lindas que nós já conhecemos bastante, e eu quis no evangelho de hoje entender e preparar a gente para entender o contexto dessas duas parábolas, que é o da ovelha perdida, a primeira, né? Que Jesus diz: vocês, quando tem 100 ovelhas e perde uma, vocês não vão ao encontro dessa ovelha que está perdida? Assim sou eu. Eu não estou tão preocupado com as 99 que estão no aprisco, que estão no curral. Se tem uma que está perdida, que está pelas montanhas, que está sob ameaça de lobos, de animais ferozes, talvez está com fome, com frio, com sede, eu sou o bom pastor. Eu vou ao encontro daquela que está perdida. E quando a encontro, eu coloco nos ombros, eu coloco nos braços. Olha, quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando em casa, reúne amigos e vizinhos: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E ele repete essa mesma parábola com esse mesmo sentido, falando agora de uma mulher que tem 10 moedas e perde uma. E ela vai
acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente aquela única moeda que tinha se perdido. E quando ela encontra essa moeda perdida, ela também reúne as amigas, vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Jesus hoje faz um convite para todos nós, para acolhermos de fato aquela ovelha perdida, aquela moeda perdida, aquele pecador, aquele homem, mulher, jovem ou adulto, que está distante do Evangelho, que está distante da graça, e que nós possamos nos inspirar no Evangelho e no Espírito Santo para jamais criticar, julgar ou condenar, mas pelo contrário, nós possamos ter um olhar de amor, empatia, acolhimento e talvez até de generosidade, solidariedade, para a missão de irmos buscar, irmos encontrar aquela ovelha perdida, aquela moeda perdida, segundo a parábola, mas principalmente aquele filho ou filha de Deus que está distante do amor do Senhor. E nós somos convidados a irmos em missão para trazê-los de volta para a casa do Pai, para que eles encontrem, de fato, nos braços de Jesus, o amor e o acolhimento que eles tanto desejam e procuram. Um ótimo dia para você, meu irmão, uma quinta-feira maravilhosa e que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.